Oi, turma. Vamos fazer a nossa aula de hoje, que é a sequência das progressões aritméticas, só que hoje as situações problemas, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com a fórmula do termo geral. Vocês já tiveram o vídeo passado que o professor já começou explicando essa fórmula, né? Então, para a gente trabalhar a fórmula do termo geral, vocês têm que ter a noção da sequência de matemática PA, né? Então, a PA, ela começa lá sempre no primeiro termo, aí vai aumentando por meio da soma da razão, né, que é o termo fixo, para a gente poder determinar os termos seguintes, ok? Então, vamos supor lá, para eu achar o A2, eu vou ter que ter o A1 mais a razão. Se eu tenho que determinar o A3 aqui, ó, o A3, eu vou ter que ter o A1, sempre o meu primeiro termo. Quantas razões para eu sair do A1 e chegar no A3? Uma, duas razões, duas razões. Vamos pegar lá já direto o A5. Vamos supor que eu quero encontrar o quinto termo. O que eu vou precisar? Minha base é o primeiro. Quantas razões do primeiro para chegar no quinto? Uma, duas, três, quatro razões. Quatro razões. Pensando assim, a gente chega na fórmula do termo geral, que ela vai ser o quê? Eu não importa qual o termo, vou por aqui, eu vou generalizar. Qualquer termo, vou precisar ter sempre o primeiro mais. Qual elemento que eu tinha aqui? O quinto? Eu não precisei do 4? Eu não tinha o 4? Eu não usei o 3? Não é sempre a quantidade de termos, eu não estou tirando 1? Então, vai ser n, a quantidade de termos, menos 1. E vou estar multiplicando pela razão. Isso aqui é a fórmula do termo geral, certo? Então, vamos apresentar aqui. A fórmula do termo geral, generalizando, para eu encontrar qualquer termo de uma sequência numérica, é o AN, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de elementos que vai ter a sequência, o número de termos, quantidade de termos. A razão é o termo fixo, tá? Que eu somo de um elemento para obter o próximo. Então, o R é a razão, ok? Isso tudo vocês já viram na aula passada. Vamos ver um exemplo prático agora, né? Primeiro exercício que a gente tem ali. Encontre o 13º termo da PA. E ele começou a escrever a PA. 2, 9, 16, 23. Parou, porque eram 13 termos para ele escrever. Ele achou que seria muito elemento, não quis escrever, parou e pediu para vocês. Então, o que eu tenho que determinar aqui? O 13º elemento. Então, vamos lá. O A1 eu tenho. Quanto que ele vale? 2. Também consigo encontrar a razão. Qual é a razão? 9 menos 2. 9 menos 2, a razão vai ser 7. Então, a razão 9 menos 2, que é igual a 7, tá? Poderia ter pego também 16 menos 9, 23 menos 16, tudo vai dar a minha razão. Beleza. O N, quantos termos? 13. Então, o N é 13. E o que eu tenho que encontrar? O 13º. Feito isso, eu vou jogar na fórmula. Então, a fórmula, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos substituir, gente. O A13 vai ser o meu último elemento, o último termo que eu tenho que encontrar. Ele tá aqui, ó. É o elemento que eu vou buscar o valor dele. O A1 nós temos que é 2. O n nós temos que é 13, menos 1, sempre vai ser menos 1, vezes a razão que nós encontramos que é 7. Só tomar cuidado que primeiro, quando eu tenho número dentro do parênteses, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então, vai ser 2, vou repetir esse 2 abaixo, 13 menos 1, 12, vezes o 7. Aqui nós temos uma soma e uma multiplicação. Na matemática, primeiro resolve a multiplicação. 12 vezes o 7, 84, e repete o restante. Agora, só no final que a gente soma, 84 mais 2, então, 13º termo é 86. Então, encontramos o valor do nosso 13º termo. Vocês podem escrever por sequência, tá? Ó, escrevendo a sequência
Professor, mas como que eu vou fazer isso? Gente, você já tinha a sequência escrita até aqui, até o 23. A razão ele deu, que é 7. Então, se for somando de 7 em 7, vocês vão chegar até o 13º elemento, que é o 86. Então, pode usar a sequência também, tá? Só que se optar por usar a sequência, tem que escrever a sequência inteira. Usar a fórmula, só a fórmula, tá bom? Então, ou uma ou outra. Tranquilo? Tá, vamos para o segundo. Segundo exemplo. Qual o primeiro termo da PA de razão 4, cujo sétimo termo é 45? Gente, o sétimo termo é 45. Então, aqui me dá a quantidade de termos. Eu tenho 7 e me dá o valor do sétimo termo. E o que eu tenho que encontrar? O primeiro. Professora, mas aqui nos dados você não tirou a razão. Vamos ler o exercício. A razão é 4. Então, eu já tenho a razão. Se eu já tenho primeiro é o que eu vou achar. Razão, quantidade de termos e o último, então eu vou substituir na forma. O AN é meu último elemento, ele vale 45. O A1, não sei quanto vale, vou repetir. Mais o N é 7, menos 1, que tá a fórmula, vezes a razão. Eu sei qual é a minha razão é 4. Substituir, não vou olhar mais nada, vou focar na fórmula. O que eu tenho que resolver aqui? O que está dentro do parênteses, professor. Então, vamos resolver o que está dentro do parênteses. 45 é igual a 1 mais 7 menos 1, 6 vezes a razão. Pela regra matemática, o que resolvemos depois? A multiplicação, porque aqui eu tenho dois números e dá para ser multiplicado. Então, eu vou resolver essa multiplicação. 45 é igual a 1 mais 6 vezes 4, 24. 45, eu tenho que deixar o A1 agora sozinho, porque é ele que eu quero descobrir. Então, eu vou passar o 24 para o outro lado. Então, se ele é mais, vai passar fazendo o processo inverso, que é menos. Então, nosso A1 vai ficar 45 menos 24, A1 é igual a 21. Professor, eu conseguiria fazer isso usando a sequência? Conseguiria. Só que aí vocês vão caminhar no sentido contrário. Então, vocês têm o último, não tem o primeiro, então vai diminuir a razão. Então, 45 menos 4, 41. 41 menos 4, 37. 37 menos 4, 33. Menos 4, 29. 29 menos 4, 25. 25 menos 4, 21. Esse 21 vai ser o A1, tá? Então, usem a fórmula ou usem a sequência. Só que põe uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês têm o primeiro termo e vai escrever os da frente, aí vocês somam. Mas se você tem lá o último elemento e tem que escrever o primeiro ou o segundo, que quer que seja, aí vocês vão diminuir a razão, tá? Então, sempre pensa o sentido. Se eu tô caminhando no sentido contrário à minha sequência, eu tenho que fazer o contrário, em vez de somar, diminuir a razão. Qualquer um dos dois jeitos vai dar o mesmo resultado. Professor, se eu quiser fazer e tirar a prova real, mesmo caso. Encontrei o primeiro, para eu achar o segundo, mais 4, 25, mais 4, 29, aí vai somando também em conta. Tranquilo? Vamos para o próximo. Bom, o próximo é assim. O primeiro termo de uma PA é 7, o 10º termo é 61. Qual é a razão dessa PA? Bom, o primeiro termo é 7, já tirei aqui, ó. Primeiro termo é 7. A razão, não sei qual é a razão. O N, se ele falou uma PA, o 10º termo, esse 10º termo é o N, tá? E o A índice 10 vai ser o nosso último termo. Quanto que ele vale? 61. Aqui eu já tenho todos os dados. Quem que eu vou ter que encontrar? Quem que eu não sei? A razão. Então, vamos substituir os valores que a gente tem, né?
O AN é o 61, o A1 é o 7, o N é o 10, menos 1, vezes a razão. Qual é a razão? Não sei, professor. Então, o que eu não sei, eu vou abaixar. Vamos fazer os nossos cálculos. 61 é igual a 7, mais, voltamos àquela questão, tenho números dentro do parênteses, vou resolver o que está dentro do parênteses. 10 menos 1, 9 vezes a razão. Ixi, agora eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, mas é número e letra. Eu não sei qual é o valor da razão, é ela que eu estou procurando. Então, eu vou isolar os demais números, vou isolar a razão. Como que nós fazemos isso? Esse 7 não tem sinal nenhum, ele é positivo, vou passar para o primeiro membro. Então, 61, se é mais 7, ele passa a ser menos 7, vai ficar igual 9 vezes a razão, 9R. 61 menos 7, 54, é igual a 9R. Vou passar aqui para cima. Mas eu tenho que achar só o valor da razão. Então, se o 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 54 dividido por 9 vai dar o valor do R. 54 dividido por 9 dá 6. Então, R é igual a 6. Encontramos o valor da nossa razão, certo? Então, qual é a razão? 6. Professor, eu consigo escrever? Aí, se quiserem escrever a PA, né? Vocês têm o primeiro, aí depois que encontrou a razão, vocês podem escrever, não pode tirar a prova real. Mais 6, mais 6, mais 6, e aí vão escrevendo até chegar lá no último elemento, tá? Vai bater certinho. Se não bateu, é porque a razão tá errada, aí volta e recalcula, vê o que aconteceu. Prof, eu consigo fazer esse exercício sem usar fórmula? Consegue, a gente pode fazer isso aqui, ó, vou explicar para vocês. A PA, certo? Ela tem quantos termos? 10, vou escrever, vou fazer 10 risquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro termo vocês têm que é 7 e o último termo vocês têm que é 61. Então, para encontrar a razão aqui, vocês vão fazer 61 menos 7. E vai dividir pela quantidade de razão que você vai trabalhar para chegar do 61 até o 7, ó. Vou marcar aqui, ó, uma razão, e vocês vão, ó, desse para chegar a esse. Então, mais uma. Ah, vou chegar aqui nesse termo, mais uma. Vou chegar a esse, mais uma. Quantas razões eu vou ter ali, ó? Mais uma, ainda não cheguei. Mais uma. Opa, cheguei, então mais uma razão. Quantas razões eu usei para sair do primeiro para chegar no último? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dividido por 9. Vocês já podem fazer direto. Aqui eu já sei que é o 10º termo. Aqui eu sei que é o primeiro, aí eu já vou diminuir. 10 menos 1 dividido por 9, que basicamente a gente resume o que a gente fez na fórmula, né? 54 dividido por 9, a razão é 6. Ok? Entendido? Pode fazer esse esquema sem problema, ou usar a fórmula. Gente, a fórmula ela é um processo para agilizar nossos cálculos, por isso nós usamos as fórmulas, principalmente quando vocês forem para concurso, vestibular, essa situação, a fórmula ela é mais rápida, você não precisa ficar pensando tanto, não precisa fazer tantos cálculos, e num vestibular, num concurso, o nervosismo pode fazer vocês errarem, né? Então, por isso, nós usamos bastante a fórmula, é bom praticar usando a fórmula, tá? Vamos para o nosso último exemplo. Numa PA, que eu já até deixei ele meio equacionadinho para vocês. Numa PA de razão 4, ó, tá dando a razão. O primeiro termo é 6. Que posição, eu não sei, ocupa o termo cujo valor é 26? Então, o A1 é 6. A razão, ele já deu ali para vocês também, a razão é 4. O N, que posição ocupa? Quando fala em posição do termo, é o valor do N, tá? Então, o N eu não sei qual é.
E o último elemento, que aqui se ele tivesse colocado uma dica, colocado assim, o 14º termo, eu já saberia que era o N, mas aqui ele não colocou. O último termo, então o AN é 26. Eu substituí, ó, o AN é 26, o A1 é 6, o N eu não sei, abaixei 1 e a razão é 4. E agora, professora, você sempre falou que primeiro resolve o que está dentro do parênteses, mas o que está dentro do parênteses tem letra. Não posso juntar N menos 1 e falar que eu tenho menos 3N, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Vamos repetir o 26, abaixo 6 e multiplica. Esse número aqui vai multiplicar os termos que estão dentro do parênteses, ele vai multiplicar os dois. Então, 4 vezes o N é positivo, vai dar 4N. 4 vezes o 1, ó, 4 vezes o 1. O 4 é positivo, o 1 é negativo, então menos 4 vezes 1, 4. Agora, nós vamos juntar. Quem eu posso juntar aqui? Eu posso juntar o 6 com o 4. Com esse 4N aqui não, porque ele tem letra. Se ele tem letra, ele vai ter que ficar sozinho. Eu não posso juntá-lo com ninguém. Então, eu vou juntar o 6 com o 4. Vai ficar 26 é igual 6 menos 4, 2 mais 4N. Bom, o N eu não posso juntar com ninguém, então esse 2 eu vou trazer para o outro lado, então vai ficar 26, se é mais 2, ele não tem sinal, ele é positivo, ele passa a ser menos 2, igual a 4N. 26 menos 2 vai dar 24, que é igual a 4N. Só que eu quero o valor de N, então vamos deixar o N sozinho. 24, aí vocês já viram quando o número tá grudadinho na letra, ele está multiplicando, então ele passa dividido por 4. 24, esse traço da fração significa divisão. 24 dividido por 4 vai dar 6, então logo o N é igual a 6. Então, qual o valor do número de elementos que eu tenho nessa PA? N é 6. Professor, eu poderia escrever? Tendo o primeiro termo e a razão, vocês conseguem escrever qualquer termo. Então, nesse caso, como que vocês poderiam fazer? Começa a PA de vocês, PA. Qual é o primeiro termo? 6. Qual é a razão? A razão não é 4? Então, vamos lá somando, ó. 6 mais 4, 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. Aí você fala assim, mas quando que eu vou parar? Eu vou parar só a hora que eu achar o termo que ele me deu, que é 26. Então, 18 mais 4, 22. 22 mais 4, 26. Agora, eu vou contar quantos termos eu tive. 1, 2, 3, 4, 5, sexto elemento. Então, quanto que vale o meu sexto elemento? 26. O que que ele pedia? Quantos termos tem? Quantos termos eu tive? N é igual a 6. Bom, eu achei outro valor diferente? Não, eu achei o mesmo. Então, tanto eu posso usar a fórmula, como eu posso usar a sequência. Ok? Professora, e quando que eu não vou poder usar a fórmula? Se o exercício pedir assim para vocês, o exercício falar assim, escreva a PA. Se aparecer escrito assim, escreva, vou fazer um aqui bem rapidinho. Escreva a PA com 4 termos. Aí vamos pôr lá, sendo A1 igual a 2 e a razão igual a 2 também. Aí, nesse caso, ele pediu para eu escrever a PA, então eu vou ter que escrever a minha PA. Aí, eu já sei. Quantos termos ela tem? 4 termos, então eu faço 4 risquinhos. 1, 2, 3, 4. Qual é o primeiro termo? Sendo A1, 2. E a razão 2, então aí eu vou somando. 2 mais 2, 4. 4 mais 2,
6. 6 mais 2, 8. Então, aqui a minha PA tem que aparecer escrita, porque ele escreveu, escreva. Nesse caso, eu não posso usar fórmula, tá? Agora, se ele me pedir, escreva o último elemento da PA, sendo o primeiro o termo 2 e a razão 2, e ela tem 4 elementos, aí você pode usar fórmula ou pode usar a sequência. Aí você define, tá? Então, só não vai poder usar a fórmula se o exercício pedir para vocês, escreva a PA ou escreva todos os termos da PA. Tranquilo? Gente, era isso a nossa aula de hoje. Eu vou deixar postado lá para vocês. Acompanhe os vídeos, passam esses exemplos no caderno, tá? E eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem para a aula de amanhã, tranquilo? Beijos a todos e tchau, até a próxima aula.